Queridos irmãos e irmãs, nós começamos o capítulo 9 hoje da carta aos Romanos, mas eu não resisto em ler o trecho que estava reservado para o dia de ontem. Porque depois de falar da graça, de como é que se dá a nossa justificação, São Paulo fala sobre o pecado, sobre a nossa natureza propensa ao mal. Depois, no capítulo 8, sobe às alturas da vida espiritual, como víamos anteontem. Ele nos faz entender que o eixo de tudo é a oração. A oração no espírito, a oração contemplativa. E ele conclui o capítulo 8, depois de falar da providência de Deus, de como tudo concorre para o nosso bem, de como nós fomos predestinados a ser conformes à imagem do seu Filho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem o condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois é assim que está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em tudo isso somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Tenho certeza que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, ele conclui o capítulo 8 falando desse amor obstinado de Deus. Deste amor que não tem marcha ré e que é imparável, o qual nós temos que ter muito presente diante dos nossos olhos, porque muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos que somos capazes de frear o amor de Deus por nós, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas repulsas. É verdade. Nós realmente somos aversivos. E quanto mais nós mergulharmos na nossa precariedade, na nossa malícia, no nosso nada, quanto mais nós descermos para um lugar de humildade, mais nós perceberemos o quão obstinado é o amor de Deus. Porque esse é o argumento final. Eu posso dizer: eu sou um bandido, eu sou um egoísta, eu sou um adúltero, eu sou um mentiroso, eu sou um perverso. Tudo isso é verdade. Mas Deus me ama mesmo assim. Mas eu sou amado por Deus. E é por causa do amor dele por mim que eu sou salvo. Porque ele me ama. E essa salvação não é fictícia. Não é uma salvação que se dá só no final. Ela acontece no processo da vida, na medida em que nós somos assimilados em Cristo. Portanto,
em outras palavras, se olhando para mim eu tenho todos os motivos para duvidar, olhando para Deus eu tenho a certeza de que eu jamais desistirei, porque Ele não desiste de mim. O seu amor é completamente obstinado. Mas então, depois de falar que nós somos salvos por esse amor grandioso, extraordinário de Deus, e não pela lei de Moisés, São Paulo, com o seu coração, se volta para o seu povo, para o povo judeu. E ele diz: irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. É impressionante essa expressão de São Paulo. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. Como se ele dissesse: eu tenho um desgosto tão grande pela cegueira, pela inconversão dos meus compatriotas, dos irmãos da minha raça, que eu preferia ser perdido para que eles fossem salvos. Tão grande é o desgosto que está em meu coração. Ou seja, tudo aquilo que ele fala sobre que nós somos salvos pela graça, não pela prática da lei judaica, tudo aquilo que ele diz, por exemplo, na carta aos Gálatas, quando fala dos falsos irmãos que se introduziram para espionar a liberdade que eles têm em Cristo Jesus, e toda a repreensão que ele dá aos Gálatas, dizendo: Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Quem é que vos cegou para voltardes à prática da antiga lei? Tudo isso não é movido por nenhum tipo de ódio ou de patriofobia, como se ele tivesse raiva, medo, aversão ao povo do qual ele proveio. Não. Ele o diz porque essa é a verdade. Ou seja, é escandalizante que a maior parte de Israel não se tenha rendido ao senhorio do Messias, ao qual esperaram por tanto tempo. Por isso ele diz: eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Ele chama Cristo de Deus bendito para sempre. Amém. Uma confissão linda da divindade do Senhor. Mas quanto à humanidade, ele provém do povo de Israel. É um mistério que ao longo do capítulo 9, 10 e 11, ele vai tentar de alguma maneira sondar, de um modo bastante corajoso. Contudo, sem perder o conteúdo precedente dessa carta, nós precisamos entender que
a igreja é o novo povo de Deus. Não porque tenha havido uma cisão entre Israel e a igreja, mas porque Deus já havia prometido a Abraão que nele seriam abençoados todos os povos da terra. Ou seja, o povo de Israel não existe para guardar para si a redenção, mas justamente para ser um sinal de redenção e para que, a partir dele, a redenção se estendesse em Jesus, no Messias, a todos os povos da terra, mediante a fé. É isso, por exemplo, que no capítulo 4 da carta aos Romanos, São Paulo diz, quando afirma que Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Ou como ele diz na carta aos Romanos, que o filho primogênito de Abraão seria Ismael, mas o filho da promessa, o filho da fé, a descendência espiritual é Isaque. Por isso Deus lhe disse, quando pediu para sacrificá-lo: toma o teu filho, teu único filho. Porque aquele era o único filho de Abraão. Portanto, é na fé da semente de Abraão, de Cristo, que as bênçãos de Abraão são estendidas a todos os povos da terra, sem ficarem circunscritas ao nacionalismo de um povo fechado. É muito importante isso, porque hoje parte dos cristãos decaiu para uma espécie de judaização da fé. Quantos que voltaram a práticas judaicas? Bom, aqui em São Paulo nós temos até um lugar que absurdamente se auto-intitula Templo de Salomão, que Salomão não construiu, porque Salomão morreu há 3.000 anos atrás, né? De Salomão não tem nada ali. Mas é o retorno à prática judaica. E outros grupos que celebram as festas judaicas, o calendário judeu, e muitos até, dentre esses, apostataram. Há pastores de igrejas evangélicas, por exemplo, que se tornaram judeus mesmo, abandonaram a fé e se tornaram judeus. Vários. Pela sujeição psicológica àquilo que no Novo Testamento já havia sido abolido. Por quê? A lei de Moisés não pode justificar ninguém. O que nos justifica é o sacrifício de Cristo, ao qual nós temos acesso pela fé e pelo sacramento da fé. Portanto, a lei israelita foi abrogada pelo sacrifício do Calvário. A carta aos Hebreus foi toda escrita para essa finalidade, para dizer que o sacerdócio antigo foi abolido. E isso é tão verdade que a providência divina não quis nem que o templo ficasse construído. O sacrifício foi destruído, não existe mais aquele culto, não existe mais nada daquilo do Velho Testamento em funcionamento. Isso tudo foi deixado para trás, caiu em obsolescência. Jesus já rasgou o véu. Não adianta a gente querer costurar o véu de novo. É o que diz a doutrina da igreja desde sempre. A lei de Moisés era obrigatória no Velho Testamento.
no tempo dos apóstolos era morta, mas depois do tempo dos apóstolos ela se tornou mortífera. Ela afasta da dependência de Deus pela fé. Isso é muito importante, porque nós, lendo o Novo Testamento, por exemplo, vemos São Paulo, que escreveu todas essas coisas, voltando ao templo de Jerusalém, apresentando um sacrifício, fazendo um voto, rapando a cabeça, fazendo um voto de Nazireu. E ficamos um pouco confusos, mas espera aí, São Paulo não disse que não era para voltar à lei? Sim, ele disse, é exatamente isso. Porém, no templo dos apóstolos, era morta. Depois dos apóstolos, se tornou mortífera. Nós dependemos da fé em Jesus Cristo, dos sacramentos que nos dão acesso à paixão do Senhor. A igreja é o novo Israel de Deus, é o novo povo de Deus. Isso significa que nós nos voltamos contra o antigo povo de Deus? Não. Temos para com eles toda a consideração, todo carinho, todo afeto. É exatamente o que diz São Paulo aqui. Todas essas coisas são muito importantes, queridos irmãos, porque os maiores fanáticos de Israel não são judeus. São parte da igreja evangélica. É triste dizer, mas é a verdade. Como é possível essa cegueira diante da realidade do Novo Testamento? Vamos pedir ao Senhor que esse véu, como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, seja rasgado no nosso coração, na nossa compreensão, na nossa mente. E que nós, lendo a sequência do capítulo 9, possamos perceber que o verdadeiro Israel de Deus é a igreja como remanescente, com um pequeno resto, aquilo que o profeta Jeremias chamava de residuum revertetur, o pequeno resto que voltará, que permaneceu como remanescente fiel. O Senhor nos ajude a permanecer na fidelidade a Cristo e nós não seremos confundidos.